Olá, irmãos. Eu queria deixar convosco uma reflexão sobre os pais da igreja. Isso é importante, é o que Lutero aceitou, né? Ele teve muito problema com a questão da razão, mas os pais da igreja, ele não fez muitas objeções. João Wesley também tinha nos seus 4 pilares a questão da tradição, que se refere exatamente aos primeiros pensadores da igreja, chamados pais da igreja. São vários, viu? São muita gente, é muita gente mesmo. Você procurar uma pesquisa, você tem pais da igreja da Bretanha, por exemplo, Cedúlio Célio, folha 425, do ano 450 depois de Cristo, em latim. Tem pais da igreja da Espanha, Prudêncio, também de Portugal, da Síria, da Pérsia, gente que tinha várias origens. E vai caminhando, Agostinho. Um dos últimos seria Cosme el Melódico, de 675 a 751, grego. Então tem Agostinho, são vários pais da igreja. Quase uma centena de pessoas. São vários pais da igreja. E o que eles deixaram? Qual era a preocupação deles? A preocupação dos pais da igreja era organizar a igreja. Por isso que se tem o nome de pai da igreja, ou pais da igreja. Primeira coisa que eles deram ênfase, uma ênfase assim bem forte, foi na questão do monoteísmo que vinha do judeu. Era necessário deixar isso bem claro. Por quê? Porque muitos judeus acreditavam em vários deuses, os gregos acreditavam em vários deuses, romanos, idem. Então tinha que deixar claro que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo era monoteísta. Isso foi até para o concílio de Nicéia. Daí vem creio em um só Deus. Era um dos primeiros tópicos na questão das doutrinas fundamentais. Na verdade, foi um quadrilátero dos pais da igreja. Creio em um só Deus, um só Senhor Jesus Cristo, creio em um só Espírito Santo e uma igreja. É evidente que havia só uma igreja, não é? Então, a primeira coisa do monoteísmo. Isso é uma questão resolvida. Não se tem... Quem é que tem dúvida sobre isso hoje? Ninguém tem dúvida. Só os pagãos e uma outra seita. A segunda coisa que eles colocaram na pauta, que estava na pauta dos pais da igreja, era a trindade, que é, digamos, polêmico, difícil de entender, que houve grandes lutas a respeito disso. Serveto foi queimado numa fogueira na cidade dos reformadores porque ele achava um absurdo a trindade. Quer dizer, a trindade é o mistério, mas igreja sem mistério não é igreja. Você vê os testemunhas, né? Chamados testemunhas, os celistas, eles querem explicar tudo, então é uma coisa racional. Então, é uma filosofia, uma coisa racional. Igreja é mistério, milagre é mistério. A natureza de Jesus, divino e humano, é um mistério. Por isso que a religião cristã é uma religião que tem mistério. E se não tivesse, não seria igreja. Então tem a trindade, depois eles cuidaram muito bem da questão de deixar isso pronto para o futuro, que esse é o patrimônio da igreja, da nossa igreja, igreja metodista, fundada por João Wesley, que tinha os pais da igreja, ou a tradição como um dos fundamentos. Isso é raízes, é histórica. Igreja sem raízes é uma árvore plantada no solo raso. Não tem raiz. Então tem que ter raiz mesmo. João Wesley, então, adotou a questão dos pais da igreja, a tradição que vinha da igreja católica, que era do começo da igreja, que é católica, o holos, católicos, que pertence ao mundo todo, não tem nada a ver com denominação, que estava em todo o mundo, era uma igreja católica, que hoje seria igreja universal, de todo o universo. Não a denominação, o fato, a igreja em todos os lugares.
Então isso foi uma coisa importante. Depois tinha a questão das heresias. Eles combateram muito as heresias. As heresias, aquilo que não tinha fundamento bíblico. Irineu, no ano 300, Tertuliano, Atanásio combateu muito essa questão, defendeu muito a Trindade e a questão do requisito da fé. Esse foi o trabalho dos pais da igreja. Olha, o livro Creio em Solo um Deus é um livro muito importante, a Cidade Nueva da Espanha, de Madrid. Creio em um solo Deus. É um dos primeiros livros sobre a questão, sobre o estudo, a reflexão sobre os pais da igreja. A base era exatamente a ensinança de Jesus, o ensinamento. Inácio fez isso. Outro que trabalhou muito contra as heresias foi, como já dissemos, Irineu e Tertuliano. Havia também a Trindade. Atanásio participou no concílio. Atanásio era um diácono, mas era um diácono tremendo, né? Ele falou sobre a questão da divindade de Cristo e o Espírito Santo. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A base do credo, da necessidade de entender, Paulo Basílio, Rufino, explicou muito sobre isso. Agostinho trabalhou muito sobre a questão da verdade. Origem, Eusébio, Ambrósio, Jerônimo, João Damasceno, a ordem do universo. Origem é um escritor extraordinário, escreveu mais do que todos eles, mais do que Agostinho, mais do que todos eles. Ele é o grande escritor do período dos pais da igreja. Então, essa reflexão, esse estudo, essa estrutura, essas raízes, é que faz parte da igreja. Tem que estar em toda a igreja que se queira apresentar como igreja verdadeira. Não adianta querer inovar e romper com o passado. E ninguém nasce por acaso aí, caindo de paraquedas. Mas vem tudo lá dos pais da igreja. Então é isso que eu quero deixar com vocês. Tudo que você encontrar de estudo sobre pais da igreja, medite, estude, que faz parte da nossa história. João Wesley foi um homem muito inteligente, então no quadrilátero, que você vai encontrar um vídeo sobre isso, ele fala sobre os 4 fundamentos, 4 pilares, por isso que é chamado quadrilátero. Bíblia, tradição, razão e experiência. Claro, ele enfatizava que a experiência não se transforma numa lei. A experiência de um membro A não pode ser imposta ao membro B. A experiência é muito individual. E à medida que a experiência tiver lastro e bons fundamentos, ela vai crescendo. Serve como base para as pessoas refletirem, mas não como imposição. Então aí está a importância do conhecimento dos pais da igreja. Esse nome pais é porque eles organizaram. É verdade que Jesus que fundou a igreja, mas precisava de se organizar, porque chegou num período, ano 200, naquele período de 100 anos, tinha judeu que acreditava em mais de um Deus. Era uma confusão muito bonita, né? E todos eram cristãos, mas era uma confusão. Eles não tinha essa fé que a gente imagina, todo mundo crendo direitinho. Não, tinha uma certa confusão. Então, os pais da igreja organizaram isso. Organizaram mediante os pensamentos dos apóstolos e depois as reflexões, por exemplo, de Origem. Origem fala de tudo. Fala de Deus, de Jesus Cristo, do universo, da fé, de vários assuntos, né? Então isso é importante conhecer. No seminário vocês vão conhecer com algum professor, vai falar sobre isso, sobre os pais da igreja. Então, por exemplo, a Bíblia foi considerada a prova definitiva da verdade de nossa fé. É que eu estou com um livro aqui, é castelhano, estou dando uma olhada nele. Ele fala, Nuestra Fé, Clemente de Alexandria, Origem. Então ele diz que Cristo é, por sua vez, o autor da Escritura.
Os argumentos contêm o ensinamento de Cristo. Foi todo esse trabalho é para que nós tenhamos uma igreja séria. Entendeu? Olha, então Deus te abençoe e vamos refletindo.